próxima notícia. Rapaziada, a próxima notícia que eu tenho pra passar pra vocês é a respeito de goleiro, galera. Rapaziada, é a respeito de goleiro, porque olha só essa informação. O São Paulo já recebeu sondagem aí do Internacional pelo goleiro Rafael, falei no vídeo de ontem, né? E eu falei também que eu traria o nome de um jogador que o São Paulo sondou, um velho conhecido da torcida tricolor. E esse velho conhecido é o Lucas Perry, galera. É isso aí, o Lucas Perry foi sondado pelo São Paulo. Ele tá lá na Inglaterra ainda, beleza, galera? No Leeds. E o São Paulo tem interesse na contratação dele. Jogou 16 partidas aí na última temporada. Fica revezando ali, é titular, tem hora que não é. É um goleiro que, na minha opinião, deixou muito a desejar no São Paulo. Quando foi pro Botafogo tinha as suas falhas, mas ele já começou a ir bem. Inclusive chegou na seleção brasileira, jogou no Nottingham Forest da Inglaterra, jogou no Lyon, se eu não me engano, né? Então é um jogador com rodagem já, 28 anos de idade, um goleiro alto, né? Então acredito que o São Paulo poderia sim fazer uma aposta no Lucas Perry, acredito que teria um retorno legal. Qual a sua opinião sobre o Lucas Perry? Vocês gostariam de ver esse jogador de volta com a camisa do São Paulo? Deixa aí nos comentários. Bom, São Paulo já está se planejando para a volta dos campeonatos, como eu falei. O São Paulo não terá o Morumbi à disposição para o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense. O cantor britânico Harry Styles fará 2 shows no Morumbi nos dias 17 e 24 de julho, sendo que o jogo contra o Atlético Paranaense será no dia 22 de julho. E o São Paulo é mandante. Com isso, essa partida terá que ser remanejada para outro local. As possibilidades são as mesmas de sempre, sem novidade, né? O Brinco de Ouro da Princesa em Campinas e o Cícero de Souza Marques, o estádio do Bragantino. Recentemente o Tricolor atuou nesses 2 estádios. Na primeira venceu o Mirassol por 1-0 no Brinco de Ouro. Na segunda, no Cícero de Souza Marques, empatou em 2-2 com o Bahia, que foi o jogo onde o Lucas se lesionou, inclusive. Para você, o São Paulo tem que levar o jogo contra o Atlético Paranaense para qual estádio? Comente aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião. O Ferreirinha aceitou sair do São Paulo. Recentemente o Panathinaikos da Grécia sondou a situação de Ferreirinha. Os gregos queriam fazer uma proposta por empréstimo, mas São Paulo deixou bem claro aí, por sua vez, que só aceita vender o jogador no mercado. O tricolor vai pedir algo em torno de 5 milhões de euros para negociar o Ferreirinha. Inclusive, Ferreirinha está disposto a sair do São Paulo, ainda mais se de fato for para o futebol europeu, que é o grande sonho do atacante ali em sua carreira. Se for para ir para a Europa, ele aceita de boa. O clube do Morumbi deixa claro que quer vender, até pelo fato de precisar equilibrar as contas, né? E pessoas próximas a Ferreirinha afirmam que o atacante vê com bons olhos a ida para o futebol europeu. Ferreirinha tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem. Isso garante uma boa margem para a diretoria tricolor negociar o atacante que recebe um salário de mais ou menos 600 mil reais por mês. São valores considerados altos, né? E a saída é bem vista. Até pelo fato de São Paulo ter contratado o Vitor Sá, que vai receber 700 pau por mês, e é um jogador da posição ali do Ferreirinha, né, rapaziada? Então você pode ver ali que São Paulo contrata o Vitor Sá e o Ferreirinha pode estar deixando o tricolor. A multa rescisória de Ferreirinha é de 40 milhões de euros, mas São Paulo topa negociar por 5, 6 milhões de euros de boa, tá? Outros clubes estão de olho em Ferreirinha, tanto na Europa quanto também no Oriente Médio, né? E eu gostaria de saber a sua opinião. Você é a favor da saída de Ferreirinha ou acha que ele poderia permanecer no elenco para ir revezando com o Vitor Sá, que já chegou, né? E surgiu nos últimos dias um craque argentino que foi especulado no São Paulo. Segundo o portal Radar da Bola, o São Paulo monitora a situação de Guido Rodrigues. O nome seria uma alternativa a Newton, que tem negociações travadas com o tricolor. Guido tem contrato se encerrando no final deste mês, ele que até o momento pertence ao Valência da Espanha. O volante de 32 anos ficará livre no mercado, podendo assinar de graça com qualquer clube, algo que o São Paulo adora, né, rapaziada? Inclusive, a gente tem que deixar bem claro algumas situações aqui. O São Paulo tem uma lista com 50 nomes que seriam monitorados como potenciais reforços para o tricolor do Morumbi. Enquanto eu tô falando, eu tô olhando aqui pra cá porque eu tô assistindo o jogo de Portugal, tá? Enfim, São Paulo tem uma lista com 50 nomes que são monitorados e são potenciais reforços. Não significa que todos esses reforços serão contratados. E o fato de a gente trazer os nomes ali que estariam nessa lista não significa que nós estamos cravando que eles virão. Então é algo tão simples de se entender, mas que boa parte de usuários de redes sociais parece que fecham os olhos para algo tão óbvio, tão simples. Você não precisa ter o QI de 137 para você entender isso, ok? Enfim,
Guido Rodrigues é bem avaliado, não só pela diretoria, mas por boa parte da torcida, pelo menos que eu vi nas redes sociais, boa parte elogiando e dizendo que esse sim seria um reforço de peso, que esse sim seria interessante o São Paulo ir atrás, né? O volante tem sido oferecido a alguns clubes brasileiros, o São Paulo seria um desses clubes, tá? A diretoria São Paulina avalia o cenário, mantém o jogador no radar, mas ainda não abriu negociação pelo atleta, ainda. Até pelo fato de ser uma negociação também não tão simples assim, porque os valores que seriam pedidos, não sei se seriam tão baixos ou tão acessíveis assim para o clube do Morumbi. Você aceitaria Guido Rodrigues no São Paulo ou é melhor insistir no tal do Newton do Botafogo? Comente aqui abaixo a sua opinião, lembrando que o Guido Rodrigues foi campeão do mundo com a seleção argentina em 2022. Está no radar. Não significa que o São Paulo vai contratar, não significa que o São Paulo está negociando. Tá no radar apenas, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, fechou? Mas que seria uma boa ter o Guido Rodrigues, cara, volantezão, argentino, raça, qualidade técnica, mas que bate, chega forte, cara, seria espetacular. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Victor Sá é o novo reforço do São Paulo. Ontem à noite o Gabriel Sá trouxe essa informação, a gente confirmou e a gente foi entender vários cenários. A gente já tinha conversado sobre a situação de que o Victor Sá, o São Paulo, era bem provável que ele estivesse, né, na quarta-feira treinando, só que o São Paulo não iria divulgar e tudo por algumas questões. Questões, por exemplo, de que não pegou bem aí para alguns torcedores toda essa situação da contratação dele, também o contrato com o Krasnodar, que não queria facilitar ali para uma assinatura de pré-contrato, aí poderia dar algum probleminha, que o São Paulo esperaria um pouquinho. Mas aí na terça-feira ele foi treinar, ele foi, na verdade, fazer ali como é que fala? Os exames médicos, fez os exames médicos, tudo certo, ele já tinha feito exames médicos particulares, porque ele teve uma lesão no quadril, fez os exames médicos e hoje estará, vai depender do horário que terminar ali as atividades, ele estará treinando com um grupo já. É bem possível que até o anúncio, o São Paulo, entre aspas, esconda um pouquinho ele, não tire foto, não faça nenhuma publicação e tente preservar ele lá dentro do Super CT, mas ele é reforço do São Paulo, está confirmado. Contrato até dezembro de 2029, 6 meses do primeiro contrato, né? Esses 6 primeiros meses do ano, ele vai receber 700 mil por mês. Logo depois, a partir de janeiro de 2027, ele vai receber R$1 milhão por mês. E ainda o contrato prevê luvas de 2,3 milhões de reais que serão diluídos durante todo o vínculo. E ainda tem alguns bônus, algumas metas. Por exemplo, uma das metas é que se o São Paulo for para a próxima edição da Copa Libertadores da América, o São Paulo vai ter que pagar uma quantia para ele ainda que a gente não sabe. Mas Victor Sá é um novo reforço do São Paulo, chega aí para ajudar. Do que a gente tem de apuração referente a essa situação. O Victor Sá, na visão do técnico Dorival Júnior, chega para ser titular, chega para ser o cara da ponta esquerda. O Dorival, ele quer trabalhar durante essa intertemporada algumas alternativas de jogo. Uma das alternativas que ele pretende é justamente jogar com 2 pontas em alguns momentos. Bora de uma informação exclusiva, a gente apurou agora cedo, a gente falou com o staff do Lucas Fasson, ele renovou com o Lokomotiv Moscou, tá? Até do que a gente tinha conversado anteriormente, a gente tinha falado sobre alguns clubes brasileiros, né, que estavam querendo a contratação dele, que estavam de olho na contratação dele, até Internacional e Galo foram equipes que estavam também de olho na contratação, só que o Lucas Fasson, ele assinou ontem à noite, no horário brasileiro, ele assinou a renovação de contrato com o Lokomotiv Moscou. Então ele vai permanecer lá no futebol russo, vai ficar por lá e neste momento não será uma opção para o São Paulo. Então para esse assunto que a gente vinha comentando, conversando sobre essa possibilidade, não vai acontecer, tá? E lembrando que ainda tem aquele processo de 150 milhões que ainda está tramitando na justiça e tudo mais, mas o Lucas Fasson não será reforço do São Paulo, permanecerá lá no futebol russo pelo menos por um tempo. Aí eu nem entrei em méritos eu só perguntei, né, já tinha que conversar, até mais cedo eu estava conversando com o Marco Geves, que é do canal Picagalo, ele tinha me perguntado que eu tinha falado sobre o Atlético Mineiro, do Lucas Fasson, aí a gente trocou uma ideia, e aí eu falei, deixa eu confirmar aqui um negocinho, aí liguei e tal, rapidinho, e aí falou, não, esqueci até de te atualizar, ontem a gente, do nada, a gente de surpresa, o Lokomotiv Moscou veio com uma proposta muito boa pro Lucas, e aí a gente decidiu renovar, a gente aceitou com ele, a gente renovou, então ele vai ficar por lá, tá? E eu não descartaria, tá?
pelo que eu entendi até, porque ele falou, não, é um projeto longo, um projeto até que visa a seleção no futuro, então pode ser, né, que num futuro não muito distante o Lucas Fação ficando um pouquinho lá, fazendo carreira na Rússia, quem sabe aí numa próxima Copa do Mundo, ele possa acabar indo até para a seleção russa. Mas sobre o Lucas Fação no São Paulo, isso não acontecerá mais. Um pouquinho de bastidor do São Paulo, o Sabino está evoluindo muito bem também na sua lesão, tá? Ele teve aquela lesão na coxa, e aí a previsão inicial era dele ficar de 4 até 8 semanas fora. E hoje já se conversa sobre a possibilidade dele ficar apenas 4 semanas fora mesmo. Isso daria algo em torno dele voltar no final deste mês, início do mês que vem. Existia uma certa dúvida da sua utilização na volta das competições, né? Porque se fosse 8 semanas, ele correria risco de ficar a última semana fora. Então ele perderia toda a temporada, basicamente. Mas, conversando com algumas pessoas ontem, que estão, né, ajudando o Sabino nesse dia a dia, nesse processo, o Sabino realmente ele pode estar disponível já até o final do mês ou no início do próximo mês. Então ele deve perder um pouquinho da intertemporada, ele tem trabalhado no CT, ele abdicou das suas férias, desses 16 dias de férias, para ficar em São Paulo, está descansando, aproveitando a Copa, mas também fazendo toda a sua recuperação para voltar o mais rápido possível. Então a expectativa é do Sabino, ele perde um pouquinho a intertemporada, mas ainda volta a tempo de se recuperar e estar, quem sabe, disponível para o confronto contra o Atlético Paranaense. Tá? Ele e o Lucas têm trabalhado ali no CT enquanto estão as férias. E aí, pegando um pouquinho do gancho de rumores, né? Recentemente surgiram, e muitas pessoas me perguntaram, sobre uma possibilidade de proposta do futebol russo para o Sabino. O Sabino ele já foi procurado em outros momentos pelo Lokomotiv Moscou, por outros times e tudo do futebol russo. Se eu não me engano, tinha um outro time que eu esqueci o nome, era o nome, acho que não era Rostov. Era um time meio aleatório que tinha perguntado sobre o Sabino há um tempo. Só que, neste momento, de acordo com o staff do jogador, com as pessoas que trabalham com o jogador, não chegou nem em consulta, nem nada nesse sentido. O Sabino também está feliz, está focado na recuperação, não pensa em sair neste momento, renovou o contrato recentemente, recebeu um pequeno aumento. O contrato dele até 2027 agora, ou até 2028, acho que até 2028. Então, ele está feliz no São Paulo, quer permanecer, entende que estava vivendo um momento de consolidação no São Paulo, de ser realmente uma peça útil, se tornando uma liderança, se tornando uma voz ativa, se tornando também um cara que tem se aproximado muito dos jogadores mais novos, tem ajudado os jogadores mais novos, então ele entende que essa temporada está sendo crucial para ele se consolidar como uma das lideranças do São Paulo. Então, pelo menos por enquanto, não chegou absolutamente nada referente à proposta pelo Sabino ou algo nesse sentido, tá? E aí, só pegando o gancho também, o Lucas Moura está evoluindo muito bem. A gente contou com exclusividade, acho que foi no início da semana, sobre essa evolução. Aí hoje o GE trouxe uma matéria também falando sobre isso. E o Lucas Moura, ele está bem evoluído, tá, gente? Acho que isso a gente tem que até parabenizar esse compromisso do atleta. Acho que a gente tem que colocar o custo-benefício na conversa, quando a gente for conversar ou pensar numa possibilidade de renovação. Mas o Lucas está se comprometendo bastante. Abdicou mão das férias nesses 16 dias de férias. Focou, tá trabalhando de manhã, tarde e noite, tirou a bota que ele estava na perna para dar essa sustentação. Agora ele vai começar a evoluir no trabalho, na recuperação, e a expectativa é mesmo dele voltar em novembro. Existe uma boa expectativa de em 6 meses ele já estar disponível. Em 6 meses, do início da recuperação, daria o início de novembro, o que poderia fazer ele jogar ali as últimas rodadas do Brasileirão, e a depender ali, eu não sei até quando é a data da final da Copa Sul-Americana, mas a depender se o São Paulo chegar na Copa Sul-Americana, ele pode estar disponível, né, para esse confronto na Copa Sul-Americana. Vamos ver aqui, Copa Sul-Americana. Tá bom? Jogadores que não completaram 12 jogos no São Paulo, no Campeonato Brasileiro, que completaram menos de 12 jogos, né? Lembrando que os jogadores só podem, a partir do 13º jogo, se eles não jogarem, eles podem jogar por outro clube. Então vamos ficar de olho, porque alguns desses jogadores ainda podem ser negociáveis, né? No gol, por exemplo, o Coronel e Young ainda não jogaram no Brasileirão. Na zaga, o Rafael Tolói tem 5 jogos, o Arboleda tem 6. Então são 2 jogadores que podem acabar jogando por outro clube brasileiro. O Arboleda até tentou ali ir para o Santos, não rolou. Hoje ele está numa expectativa de, quem sabe, retornar, mas o São Paulo, através da figura do Rui Costa, não quer fazer essa movimentação. E o Rafael Tolói também poderia jogar por outro clube brasileiro. Nesse momento não tem nada para o Tolói, mas eu acho que seria até uma boa, até para abrir espaço na folha. Nas laterais, o Lucas Ramon e o Wendel têm 12 jogos.
esses não devem sair, acredito até que isso termine num confronto contra o Atlético Paranaense, porque a tendência é desses dois assumirem um posto de titulares. O Cédric Soares tem 8 jogos, mas o Cédric não deve jogar para outro clube brasileiro. A ideia é levar o Cédric do staff, é levar o Cédric de volta para Portugal. O Mike tem 5 jogos, então teoricamente ele ainda poderia ser negociado com outro clube do futebol brasileiro. No meio-campo tem o Marcos Antônio, que tem 12 jogos, e aí fica aquela questão do Flamengo, né? Uma do que a gente tem de informação prévia, o Flamengo não deve fazer uma movimentação pelo Marcos Antônio. Ontem, com a camisa da Argentina, ele quase veio para o São Paulo, cara. É que o São Paulo, na época que o São Paulo ainda comprava passe de jogador, né? Se eu não me engano, era 5 milhões de dólares, ou era 4 milhões de dólares, era algo assim. O Enzo Fernandes, ele pertencia ao River, ele estava emprestado para o Defensa e Justiça, do Hernan Crespo, ele foi campeão da Sula com o Crespo. E aí, quando o Crespo chega, né, ele faz alguns pedidos de contratações, um dos pedidos era do Enzo Fernandes. Só que aí, né, a diretoria na época falou, não, é caro, não vamos contratar, não, vamos gastar grana no Orejuela, vamos gastar grana com outros atletas. E eles decidiram que por uma opção de mercado ali, eles tinham... Cara, teve um jogador que era do atual elenco que conhecia o William. Eu esqueci, mas ou era do elenco, era a diretoria, era alguém que conhecia o William, né, do futebol mexicano, o que ficou, eu não sei se é pejorativo, mas ficou conhecido como William Trator, né, volante 17 e tal. E aí eles, acho que foi o Volpe, ou o Volpe foi pro México depois, eu acho que era o Volpe que conhecia o William, e aí eles contrataram o William porque era custo zero em tese, né? Nunca é uma contratação a custo zero, mas aí eles decidiram pegar o William em vez de contratar o Enzo Fernandes. Até que o William nem teve grandes chances com o Crespo. O Crespo queria contar com o Enzo Fernandes. Foi numa época que o Crespo pediu Enzo Fernandes, Alan Franco, que depois acabou chegando, o Adonis Frias. Ele foi pedindo alguns jogadores ali, só que a diretoria naquela época, até talvez por uma confiança não muito grande no Crespo, preferiu focar ali em reforços que talvez ele queria, mas que tinham características que ele queria, mas que eles decidiram ali os jogadores. E aí eu fico imaginando, imagina se o Enzo Fernandes, que hoje lá, campeão do mundo, joga no Chelsea, Real Madrid parece que está de olho. Se ele tivesse jogado no São Paulo, acho que a história poderia ser um pouquinho diferente, né? Mas falando sobre realidade, o Hugo Leonardo tem crescido no São Paulo e existe uma expectativa de ele ter mais chances com o técnico Dorival Júnior, tá? O Hugo, ele tem agradado do que a gente conversou. O Dorival, ele vê uma qualidade técnica importante do Hugo. Ele gosta do volante como o Hugo, que é alto, que tem força física, só que ao mesmo tempo também tem uma qualidade de passe. Ele vê o Hugo como um jogador bem completo para a posição. E quando ele viu o Hugo nos treinamentos, ele se impressionou. Ele olhou e falou, caramba, eu tenho aqui um volante que ele é alto, ele tem uma boa saída de bola, só que ele também tem uma boa construção de jogo, é um garoto que tem força física, que tem uma boa chegada na frente, porque o Hugo, para quem não se lembra, se recorda, o Hugo ele era um camisa 10 no SCA Brasil. Ele vem contratado do São Paulo como um camisa 10. E ali o Alan Barcelos transforma ele como um camisa 8, dá mais espaço para ele nessa função. Então o Dorival entende que é um jogador que pode ser maturado. Ele até pede um 8, porque ele acredita que o Hugo ainda precisa de paciência. Ele vai querer maturar o Hugo, ele gosta do Hugo, o Lucas Silvestre também. Só que ele quer um jogador mais pronto, até para não dar toda essa pressão para cima do Hugo. Só que ele gostou bastante do Hugo e existe uma boa expectativa dele dar mais espaço para o Hugo Leonardo nos próximos jogos. É um jogador que, do que a gente apurou em um primeiro momento, não será negociado, vai ficar no elenco, vai ter mais espaço, vai ter mais quilometragem e aí depois eles vão definir um futuro para o Hugo Leonardo. Mas gostam bastante do jogador, é um jogador que o Dorival tem gostado, talvez dos últimos técnicos que o São Paulo teve, só o Zubeldia gostava tanto do Hugo. Meus queridos, vamos lá, ó, o São Paulo demitiu algumas pessoas das categorias de base. Na verdade, a ideia é reduzir de 27 profissionais que estão aqui, comandam ali a base, para 18 profissionais, porque o São Paulo não vê a necessidade de ter tanta gente assim. Eu achei que fosse uma decisão tomada pelo novo cara que está lá, o José Roberto Carnaça, que ele tivesse chegado lá e visto que, né, muita bagunça, não sei o quê, e desorganização, e vamos trocar os profissionais, isso aqui não funciona. Na verdade é para reduzir gasto, principalmente com o Sub-20 também, reduzir o número de profissionais, não só de profissionais, mas o número de jogadores também. Pra você ter uma ideia, olha só, ele assumiu em fevereiro. E no início do ano, o São Paulo tinha no Sub-20 53 jogadores com contrato. 53 jogadores.
E aí eu fiquei pensando, quanto se investe nessa categoria de base? Quanto dinheiro é jogado lá em Cotia? E vale o custo-benefício? Olha o Sub-20. O Sub-20 no comando do Júlio Batista está nas últimas posições também do Campeonato Brasileiro há muitos anos já, não é de agora. Os jogadores que revela, vamos ser sinceros, são todos jogadores meia boca. Não tem nenhum craque, nenhum gênio. E eu fico me perguntando, porque não é por falta de investimento, né? O São Paulo investe lá em Cotia, tem os campos de treinamento, todas as categorias de base, o São Paulo investe. Agora, o que eu fico me perguntando, como eu não confio em nada, em absolutamente nada que vem desse clube, é que será que estão lá os profissionais, os melhores profissionais? Será que nas categorias de base do São Paulo hoje jogam realmente os melhores jogadores? Eu vi já acontecer em alguns clubes assim, o sobrinho do diretor, o neto do conselheiro, chega lá e fala, isso aí tem que jogar, é neto do fulano, é amigo do conselheiro tal. Esse aqui é do empresário tal. Eu não tô acusando ninguém de nada porque eu não tenho prova, eu não sei, mas eu fico pensando, será que estão lá mesmo os melhores jogadores? Sabe por que eu tô falando isso pra vocês? Porque sempre me vem na cabeça o caso do Endrick, que tá aí sendo... todo mundo quer o Endrick na Copa. Lembra que o Endrick foi dispensado pelo São Paulo porque é uma história muito mal contada, como tudo no São Paulo é mal contado, tudo é sempre mal contado. É uma história que, o pai dele queria um dinheiro para aluguel, não sei o que, dispensaram o menino, não teve, o cara que dispensou ele não teve a capacidade de olhar e falar, pô, esse menino é diferente. E eu falei, tá na profissão errada, né? Se você olha um menino como o Endrick, que não ficou craque, não ficou um jogador que ele bom de bola de uma hora para outra. Ele já se destacava desde criança. Se você tem um profissional que cuida das categorias de base do São Paulo e olha para um menino como o Endrick e fala assim, não, isso aí não serve. O pai dele quer aluguel ainda, manda embora, isso aí não serve. O cara já tá na profissão errada, você concorda comigo? Já tá na profissão errada. Só que eu lembro que eu já falei para vocês aqui, vou repetir, a minha maior preocupação não é com esse cara, não é o que ele fez com o Endrick, juro que não. Eu acho um absurdo, mas o cara tá na profissão errada, isso não tem o que discutir, mas eu fico pensando quem ele colocou no lugar. Quem ele colocou no lugar? Quem que ele achou que era bom? Falou, não, esse Endrick aí é ruim, mas vamos colocar lá o Duinha, vamos, que ele é bom, vamos colocar aquele menino lá. Quem que é esse menino que ficou no lugar do Endrick? Será que é sobrinho de um conselheiro, neto de um diretor, amigo, assim, um empresário forte? Eu não sei. O blogueirinho, o pior presidente da história, jurou que ia investigar. Quero saber o que aconteceu. Como é um grande mentiroso, esse presidente do São Paulo, além de ser o pior presidente da história, ele é o presidente mais mentiroso da história, porque o que ele mentiu pro torcedor, o que ele enganou o torcedor, disse que ia investigar para saber quem era o profissional. Mais uma lorota, mais uma bravata desse pior presidente da história, e não foi investigado nada, até hoje ninguém sabe o que aconteceu direito. Mas tem tanta podridão no São Paulo, né? Tanta coisa escondida, tanta coisa jogada para debaixo do tapete. E falando sobre essas mudanças nas categorias de base, só pra gente encerrar, falando das mudanças, eu acho que no São Paulo, sinceramente, pra mim, nada funciona, absolutamente nada no São Paulo funciona. Não funciona o marketing, não funciona o sócio-torcedor, não funciona o time principal, não funciona o sub-20, não funciona a base. Nada funciona, nada lá. Porque só tem amador e incompetente. Vamos chamar assim, né? Enquanto a polícia está investigando esses caras. Só tem incompetente, só tem amador e investigado. Do São Paulo e o nosso elenco, os nossos guerreirinhos voltaram nesta quarta-feira e treinaram lá no CT da Barra Funda. Vamos acompanhar como que foi aqui rapidinho, né? Algumas imagens de treino do São Paulo, ver na disposição se está todo mundo bem fisicamente, né? Vamos dar uma acompanhada, ó, tá aqui o Arthur, aparentemente fininho, né? Vamos ver aqui os próximos. Ó, o Rafael, a careta do Rafael, rapaziada. Meu Deus do céu, cara, olha, quando eu vi essa foto, eu já fiquei assim triste, porque tava tão legal a Copa, sem São Paulo aparecendo pra gente, né? Só saber das notícias tava legal, mas vendo os nossos jogadores, né? A cara, o semblante dos nossos guerreirinhos, já dá aquela baqueada na gente, né? Tá aqui o Rafael mostrando aquela pose para defesa, né? Complicado. Vamos ver o próximo aqui, ó. Tá aqui, ó, o Alan Franco com o Pablo Maia e o Cauli, que tá devendo ainda, né? Dorival Júnior.
Aqui, Caleri e Tolói, aparentemente os dois fininhos, né? O Tolói e o Caleri, bacana, né? Tá aqui o Marcos Antônio, que deve ser a novidade já voltando com pegada entre os titulares pós-Copa do Mundo e fica no São Paulo, nada de Flamengo, tá, rapaziada? Aqui o Moreira, reserva do Lucas Ramon hoje, né? Tá aí a peça aí, ó. Era pra estar na Copa, o Coronel, mas como não foi tão aproveitado pelo São Paulo, acaba aí que ele não foi convocado pela seleção do Paraguai. Aí o chileno Tapia, né? O Tapia que fez até alguns amistosos pela seleção chilena, foi até bem, né? Razoável ali. Aí o Danielzinho, que tá devendo também, não jogando nada ultimamente. Aí tá o Lulu, né? O camisa 10, disputando uma bola com o Marcos Antônio. Atrás ali o André Silva, que também voltou daquele jeito de lesão, mas aparentemente aí fininho na imagem. Tá aí algumas fotos da reapresentação do elenco do São Paulo e quero saber de vocês aí, rapaziada. Estavam com saudades? Quero muito o seu comentário aqui embaixo. Se fez falta, né? Os nossos guerreirinhos aparecerem agora. Agora vai ser assim, todo dia treino e tal, né? Eles vão aparecer mais pra gente modernizando. Bom, rapaziada, se eu não estiver enganado, não sei se foi ontem ou no penúltimo vídeo, acho que foi no penúltimo. Eu trouxe aqui para vocês um desabafo de que eu estava vendo uma pauta, uma agenda, aliás, muito positiva sendo direcionada para o Rafinha. Que o São Paulo ficou 14 dias sem nenhuma notícia, nada de positivo, nada bom, né? Daí, no dia que o Rafinha apareceu como comentarista, cara, eu vi muita gente levantando a bola do Rafinha, né? Dizendo que ele está trabalhando muito nos bastidores, ajudando o São Paulo em contratações, que está preocupado, que está sendo uma peça muito importante nesse momento do São Paulo. Então eu trouxe para vocês, rapaziada, cara, eu não vou cair nesse papinho, tá? Não vou cair. E é engraçado que as pessoas começam a falar isso quando ele aparece na Globo, né? Para poder comentar ali, que já era até um acordo que estava meio que já feito com ele antes de São Paulo fechar, mas a culpa foi de São Paulo que se sujeitou a essas coisas, né? Mas enfim, daí eu vi uma agenda positiva, né, sendo feita pelo Rafinha e eu fiquei revoltado vendo isso, tá? E cara, hoje foi a reapresentação do elenco do São Paulo e enquanto o elenco estava lá se reapresentando na Barra Funda, o Rafinha estava jogando futevôlei na praia. Informações que estão surgindo é que o Rafinha, no dia da reapresentação do elenco do São Paulo, ele estava jogando futevôlei e ele estava comentando o jogo da Inglaterra e Croácia. No dia da reapresentação do São Paulo. Então eu falo para vocês, cara, tem como levar a sério esse clube? Quando a gente critica o Rafinha e outras pessoas do São Paulo, é porque tem fundamento, cara. E eu quero saber das pessoas que fizeram uma agenda positiva do Rafinha nesses últimos dias, vão cobrar essa atitude dele. Que no dia da reapresentação do elenco do São Paulo, ele não estava lá disponível. Eu pergunto para vocês, eles estão preocupados com o São Paulo? Só essa atitude do Rafinha já mostra que não, tá? No dia da reapresentação, que é para estar todo mundo lá, o Rafinha não tava. Cara, é um absurdo isso. E de novo, eu quero saber das pessoas que fizeram uma agenda positiva para o Rafinha, se vão falar agora o que aconteceu. Mas ele retorna amanhã e está tendo uma pressão muito grande para a demissão do Rui Costa. Ainda continua isso. Eu havia antecipado para vocês eu acho que umas 2 semanas atrás, mais ou menos, e que ainda tinha uma pressão muito grande, que as pessoas querem lá dentro a saída do Rui Costa, e quando o Maciz retornar, ele vai ser ainda mais pressionado para a demissão do Rui Costa. E o Galopo, hein, pessoal? O São Paulo foi nesse ano, né, que fez a troca lá do Galopo com Tapia e Enzo Dias, e agora o River Plate colocou o Galopo em uma lista de dispensados, né, para ser negociados nessa janela, de 12 jogadores, e o Galopo está nessa lista. E o São Paulo possui 50% do Galopo. Tem aí, né, alguns times da Europa sondando a situação do Galopo e tal. Caso apareça alguma proposta e ele esteja negociado, seja vendido, o São Paulo tem 50% dos direitos do jogador. Não tem nenhuma possibilidade hoje do Galopo retornar para o São Paulo Futebol Clube. A tendência é que ele seja negociado. Olha só o fim de Galopo, né, rapaziada? Que situação, né?
O cara chegou bastante. Chegou no São Paulo com uma promessa, né? Que seria um excelente jogador, uma contratação cara para o São Paulo, né? Não vingou, foi para o River, também não vingou e está na lista de dispensa. É inacreditável. Mas, cara, é um jogador comum, né? Às vezes as pessoas enchem a bola e tal, né? Coloca aí valores altíssimos, mas na prática o futebol mesmo não é nada dessas coisas. Mas